Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse episódio do podcast Saúde pelo Mundo. Meu nome é Raíza e hoje eu vou conversar com a Marina, que está lá no Reino Unido, na Inglaterra, e é uma das criadoras do projeto Enfermeiros pelo Mundo. Então vamos ver o que ela tem para contar pra gente. Meu nome é Marina Miotello, eu tenho 25 anos, atualmente eu moro na Inglaterra, mais especificamente no norte da Inglaterra, em Yorkshire. E eu sou, na verdade, do sul do Brasil, de uma cidadezinha chamada Uruçanga, e eu fiz minha faculdade de enfermagem em Florianópolis, na UFSC. E eu já tinha, assim, essa vontade de sair do Brasil depois de um intercâmbio que eu fiz em 2017 para os Estados Unidos. Eu fiz um intercâmbio de Work and Travel por 3 meses lá. E foi onde eu vi, assim, como a enfermagem ela é mais valorizada, né? Aqui na Europa, nos Estados Unidos. E eu fiquei bem curiosa, assim, para saber como que era a enfermagem em outros países. Então, desde lá eu venho pesquisando e eu tinha esse interesse, né, de atuar fora do Brasil. Apesar de amar o meu país e tudo mais, outras questões me fizeram querer imigrar, como questão de segurança. E, na verdade, a principal foi valorização profissional, assim, que eu não via muito no Brasil para a área de enfermagem. E como eu tinha direito à cidadania italiana, eu já tinha, na verdade, esses planos de ir para a Itália reconhecer minha cidadania. Era para ter ido até no meio da faculdade, mas aí eu não quis, assim, correr o risco de ter que trancar a faculdade por causa disso. Então, quando eu terminei, eu decidi, agora eu vou. Antes de eu, né, acabar criando alguma ligação no Brasil, ter algum trabalho, depois não querer sair, eu pensei, já vou antes de eu começar a minha vida aqui. E aí eu vejo que vai ser, se eu gosto, né, se eu vou querer continuar essa vida lá fora, ou se eu volto também, não tinha problema com isso. Então eu fui para a Itália em 2019, em março de 2019, reconheci a minha cidadania italiana e eu tinha considerado até fazer enfermagem na Itália, não fazer reconhecer enfermagem na Itália, mas eu acabei desistindo, assim, eu gostei muito de morar na Itália o tempo que eu passei lá, mas não era onde eu queria construir a minha vida, sabe? Quanto tempo você ficou lá? Curiosidade. Eu fiquei. Foi quase um ano, acho que foi 9 meses. 10 meses que eu morei lá. Morei, acho que em 2 cidades. Eu morei. Ali no norte da Itália, perto de Verona. E aí eu comecei a pesquisar, assim, outros lugares, outros países da Europa que eu podia ir. Eu tinha aquele sonho americano, né? Aquela vontade de voltar para os Estados Unidos. Mas acabou que eu pensei, eu já tenho a cidadania europeia, né? Para que eu vou lá passar mais trabalho ainda se eu tenho um monte de país à minha disposição aqui? Acho que eu vou primeiro tentar um aqui. Se eu ver que não é o que eu quero, que eu não gosto, aí sim, aí eu vou e tento Estados Unidos. Mas eu queria primeiro tentar na Europa. Então comecei a pesquisar. Eu tinha pesquisado Portugal mais pela questão da língua, né? Por já falar português. Espanha tinha me interessado pelas praias. A Alemanha, que eu vi que a enfermagem lá é muito boa, mas eu não sei falar nada de alemão. Sim. E aí veio a opção de Reino Unido, né? Por eu já saber falar inglês também. E foi onde eu tava meio assim, um pouco até por causa do clima do país e tudo que falam, assim, que chove o tempo inteiro, que é muito frio. Eu sou a pessoa que diz o contrário. Quem veio de Florianópolis sabe como é que é chuva. E aí eu acabei optando por vir pra cá. Até meu namorado também é britânico, então foi, querendo ou não, uma ajuda, assim. E a escolha de cidade foi totalmente por causa dele. Eu até tinha uma proposta de emprego no Sul quando eu decidi vir pra cá. Não era na minha área, não era na área da saúde. E eu acabei deixando porque eu queria investir, né, na validação do meu diploma. Então, eu vim pra cá, aqui pra Yorkshire, e foi onde eu comecei. Eu falei que eu caí aqui de paraquedas, porque eu vim sem saber nada, eu não sabia nada sobre a validação, não tinha ideia, assim, de por onde começar. E aí eu comecei a pesquisar tudo quando eu já cheguei aqui. E foi onde eu também descobri que eu já poderia atuar na área, né?
E eu consegui, em um mês eu já consegui emprego como Healthcare Assistant, que é uma auxiliar de enfermagem, basicamente. Uhum. E eu continuo nessa mesma empresa, já vai fazer um ano agora, né? Trabalhando como Healthcare Assistant, depois até fui promovida para Senior, por já ter o diploma também de enfermeira e tudo mais. E eu venho no meu processo de validação desde agosto do ano passado. Eu dei entrada no meu processo, enviei meus documentos, que o processo ele consiste assim, né? São umas 3, 4 etapas. Tu tem que enviar os documentos para aprovação, o diploma e a carteirinha do Corém traduzidos. Quando o NMC, que é o órgão, o nosso Corém da enfermagem aqui do Reino Unido, ele aprova, tu já pode fazer a primeira prova, que é a prova teórica de enfermagem. Aí eu já fiz essa prova, já passei, agora em janeiro, graças a Deus. E depois tem a prova de inglês, que pode optar entre o IELTS ou o OET. E por fim, a prova prática, que se chama OSCE. E então, faltam essas 2 provas para eu fazer. E aí, depois disso, já pega o PIN number, que é o que eles chamam, né? O registro, e já pode atuar como enfermeira. Foi um longo caminho. Tá sendo. E o Reino Unido você falou o contrário, né? É engraçado que quando você mencionou Florianópolis, eu imagino Florianópolis como sol e praia. E o Mas Reino chove Unido ao bastante lá. contrário. Então, no final das contas, você gostou do Reino Unido, gostou da cidade onde você está e... Sim, eu gosto bastante daqui. Eu digo assim que eu me encontrei aqui onde eu moro. Eu não imaginei que eu fosse gostar, e eu acho que também porque a gente, quando fala de Inglaterra, todo mundo pensa em Londres. Verdade. Eu percebi isso quando eu vim morar aqui. Que a minha própria mãe, ela demorou acho que uns 6 meses para ela entender que eu não morava em Londres. Porque ela sempre falava Londres. E todo mundo se refere a Londres, e aí eu sempre imaginava, tipo, cidade grande, essas coisas. E eu não é muito, assim, o que eu gosto. Eu sou do interior no Brasil, né? Então eu gosto de uma coisa mais calma, né? E aqui em Yorkshire é basicamente isso, é o interiorzão, assim. Tem cidade grande, mas até cidade grande é interior, vamos dizer. Entendi. E é perto de tudo. A 1 hora daqui eu consigo chegar no mar, outra 1 hora eu chego em montanha, neva, dá sol. Então, assim, pra mim é tudo que eu precisava. E pra gente que é brasileiro, distância não é nada, né? É verdade. 3 horas de carro pra mim era o que eu tranquilo. fazia pra voltar pra casa. Quando eu morava em Floripa pra ir pra casa dos meus pais era esse trajeto. Então, pra mim, isso não é nada. E é o que dá daqui pra Londres, daqui pra Escócia. São 3 horas de carro, assim. Então, pra mim é tudo perto. Poxa, super legal. Parece super interessante aí essa área mesmo. Aí eu ia te perguntar, você falou que fez intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos, né? Como é que foi essa experiência? O que você foi fazer? Menina, eu fui salva-vidas. Nem eu me acredito de vez em quando. Mas assim, salva-vidas aonde? Em um parque aquático, num resort. Esse programa, Work and Travel, ele é... Tu tem que fazer enquanto tu tá na faculdade, né? Que tu faz nas férias da faculdade, naqueles 3 meses de férias. E aí eu e uma amiga, ela que me convenceu aí com ela. Convenceu não, né? Porque eu não precisou me convencer, foi só convidar que eu já queria. E a gente foi em 2016 para 2017. Foi para Wisconsin, nos Estados Unidos, lá no fim do mundo também. Eu adoro um fim de mundo, não adianta. E a gente trabalhou nesse resort, era um resort grande, era uma cidade minúscula, assim, ó, 3 mil habitantes acho que tinha. Mas era super famosa porque tinha vários desses resorts enormes, com um parque aquático interno, todas essas coisas, assim. E aí eu trabalhei, eu fui lá, fiz um curso, né, da American Heart Association, e para trabalhar como salva-vidas. E fiquei lá 3 meses pulando na piscina, salvando o povo. Eu adorava, amava aquilo. É diferente, né? Mas assim, você precisava estar fazendo alguma coisa relacionada à área da saúde para fazer isso ou não? Nada a ver?
Não, não precisa. Eu tinha. Meus colegas eram das mais diversas áreas possíveis, assim, design, engenheiro, tinha de tudo, arquiteto. E é que é um programa, tem vários tipos de trabalho, né? Tu pode trabalhar, o mais comum é em estação de esqui, Ah, sim. que as pessoas ficam lá ajudando, dando esquis e tudo mais, ou em restaurante também. E no meu resort mesmo tinha outras vagas. Eu que optei por essa, por ser da enfermagem, é uma coisa que me interessava, né? Eu sabia que ia ter primeiros socorros, assim, por mais que não fosse uma coisa muito grande, já era alguma coisa. Então, para mim foi bem interessante. É realmente diferente. Essa de esqui eu tinha ouvido falar, agora salva-vida realmente nunca tinha ouvido falar. Legal. Muito bem. Aí a minha próxima pergunta seria: como que você aprendeu inglês? E como que tem sido a trajetória com o inglês? Porque eu sei que muita gente provavelmente também te pergunta, né? Sim. Então, na verdade, eu estudo inglês desde que eu era criança. Minha mãe me colocou já na escolinha de inglês. Eu odiava no início, era uma guerra, porque eu não gostava, assim. Mas, né, a gente não sabe a importância Ah, com quando é certeza. mais novo. E depois eu fui entendendo e vendo a importância de saber falar o inglês, principalmente. E fui gostando, na verdade, disso de aprender outra língua. Tanto que aí depois aprendi italiano super fácil, por ter esses anos todos, assim, aprendendo inglês, eu acho que ajudou, sabe? E tirando isso, ainda assim eu não me considerava muito boa em inglês. Eu sei que eu entendia muitas coisas, mas eu não falava muito. Porque não Uhum. tinha muita prática, né? E aí foi nesse intercâmbio dos Estados Unidos que eu desenvolvi, assim, que melhorou o meu inglês em uns 80%. Porque Uhum. ali, ou eu falava, não tinha outra opção, né? Uhum. Então, foi onde eu consegui melhorar, principalmente o meu speaking. Uhum. E fazendo 1 minuto de propaganda rápida. Para quem não sabe, eu dou aula de inglês e recentemente também lancei um inglês para profissionais médicos, né? Profissionais da saúde no geral. Que legal! Então, se por acaso alguém tiver interesse. Muito interessante isso. Muita gente me pede, sabia? Inglês para profissional da saúde e eu até agora não conhecia ninguém. Agora eu já sei quem é É, que. exatamente. Então, fica a dica. E aí Ah, e outra você. Ah, coisa, diga. desculpa. Não, Só que, enfim, eu achei daí que eu sabia inglês, né? Depois dos Estados Unidos, de ter morado lá e tudo mais. Mas foi até chegar no Reino Unido. E aí eu cheguei aqui no norte, eu fui trabalhar, eu não entendia nada que o pessoal falava. é muito diferente, né? Eu imagino o sotaque. Tem um sotaque aqui pro norte ainda, o sotaque ele é Uhum. mais puxado. Eu falei, meu Deus do céu, que inglês que eu aprendi até hoje. Mas É. foi no início, assim, depois tu pega, é treinar o ouvido, eu diria, porque É, a eu base de sempre inglês é a falo isso. mesma, então são algumas palavras, assim, que são diferentes. Uhum. E parece que o ouvido vai acostumando mesmo, né? Aí você abre e pronto, aí você consegue Uhum. entender. E Foram uns 2, 3 meses, assim, 2 meses eu diria, eu já tava mais tranquila. Aí depois a gente também começou já a usar máscara. Eu até brinquei no trabalho, eu falei, agora que eu consigo entender todo mundo, a gente vai usar máscara, eu não consigo mais fazer leitura labial. olha, eu passo pela mesma coisa aqui. O espanhol eu entendo tudo, agora de máscara realmente complica o negócio. É verdade. E, e aí depois, quando você começou a trabalhar, imagino, já que a gente está mencionando essa coisa do inglês, né, para a área da saúde, como que foi? Você teve um pouco de dificuldade com o vocabulário relacionado, né, à área da saúde? Teve que dar uma estudada extra, né, para esse vocabulário? Como é que você fez? Então, eu trabalho em care home, né? Então não é assim, não tem tanta coisa específica. O que eu não sabia muitas vezes era tipo, aqui eles chamam fralda de pad. Não Hum, fala nappy, que nem pra a de bebê, né? Então, uhum, para isso, coisas assim para mim que eu fui aprendendo e aprendi na prática mesmo. uhum, E muitas palavras, termos médicos, assim, eles têm o mesmo sufixo do Brasil, então é bem fácil de associar uhum. e já entender o que eles estão falando. Mas no início eu tinha um pouco de dificuldade, assim, até eu conseguir me situar, sabe? Mas depois eu peguei o jeito, eu acho. Eu não tenho mais tanta dificuldade.
Isso, essa dica que você falou dos prefixos e sufixos, é uma boa dica mesmo. Para ficar de olho nisso, porque ajuda. E aí, validação do diploma, né? Que foi outra coisa que você comentou. Que você teve que fazer prova teórica, e aí depois tem a prova de inglês. Então são 2 provas que você tem que fazer no total, é isso? 3. A de inglês depois a prática. Ah, tá. E você já fez a teórica? Já. Como é que foi essa experiência de fazer essa prova teórica aí? A prova por si só, eu não achei ela tão difícil, porque tem um banco de questões, então tu consegue estudar as questões que vão cair. O que facilita nessa parte. Mas o fato de estar fazendo uma prova em enfermagem em inglês dá um medo, assim, dá um receio, sabe? Tu não sabe se tu vai conseguir. Mas eu acho que o antes foi muito pior. Fazendo a prova eu tava mais tranquila de que eu sabia o que eu tava fazendo, mas o processo de estudar e tudo mais foi um pouco puxado para mim, até porque eu peguei já meu emprego em março, né? Então, todo esse tempo eu tô trabalhando e com essa questão do vírus, a pandemia e tudo mais, a gente tem tido que pegar mais shifts do que o nosso contrato normal, porque não tem gente para trabalhar. Então, é bem complicado, assim, conciliar essa parte de estudo e trabalho. Tanto que, quando eu estava estudando para a prova teórica, eles têm um aplicativo do NMC para estudar. E eu estudava no trabalho durante o meu break, assim, porque era o tempo que eu conseguia, às vezes, para estudar. Mas, tirando isso, no final foi tudo bem. Entendi. E pode falar um pouquinho mais sobre o que você está. Você falou que você ainda não está trabalhando como enfermeira propriamente dito, né? Fala um pouquinho mais sobre o que você está fazendo, como é que é. Sim. Então, chama Healthcare Assistant ou HCA, eles usam a sigla também. E eu comecei já em care home, mas existe também em hospital. A única diferença é que geralmente o hospital público aqui, o NHS, eles pedem 6 meses de experiência prévia no Reino Unido. Então eu não consegui aplicar para essas vagas e fui direto para a empresa privada. Eu gostei muito porque o meu setor ele é um setor diferente, assim. Não é. Como que eu vou dizer? Eles chamam de high dependence, que é. A gente tem pacientes com traqueostomia, bolsa de colostomia, com feridas. Tem também pacientes com esclerose múltipla. Então é uma variedade, assim, de pacientes. São bem diferentes. E o que para mim traz um pouco mais essa parte já hospitalar, sabe? Que é o que eu gosto mais. E no meu trabalho, a gente faz basicamente os cuidados pessoais. A gente ajuda a dar banho, ou full wash, que eles chamam, né? Que não é banho, é um banho de paninho, vamos dizer. E ajuda na alimentação. Tudo que, assim, que eles precisam de um auxílio, a gente tá lá para auxiliar. Faz reposicionamento, troca fraldas e tudo mais. E a medicação aí é exclusivo da enfermeira mesmo. Mas uma coisa que eu posso fazer como senior, porque eu sou senior care assistant, vamos por medicação tipo morfina, essas medicações controladas, precisa 2 pessoas para checar e assinar. Então, como senior, eu posso ir junto com a enfermeira quando ela tá checando e fazendo a medicação e assinar junto com ela. Mas ela que tem que aplicar. Entendi. Já pegando esse gancho, você vê muita diferença do trabalho da enfermagem no Brasil para a enfermagem aí? Eu vejo diferença na autonomia. Eu vejo o enfermeiro aqui na Inglaterra muito mais. Ele tem muito mais autonomia no que ele faz do que o enfermeiro no Brasil. E essa questão também de cuidados integrais, que aqui, por exemplo, ali na care home até não tanto, né? Porque tem mais healthcare assistant, mas no hospital não tem muitos healthcare assistants, é mais enfermeiros mesmo. Então eles têm que trocar fralda, tem que fazer o reposicionamento, tem que dar banho. Não tem essa divisão que nem no Brasil os técnicos fazem essa parte, o enfermeiro fica com uma parte mais
de coisas voltadas, focadas na enfermagem. Se tem sondagem, dependendo da medicação, se não é o técnico, né? E aqui não, aqui é o enfermeiro que faz tudo. Uhum. Uhum. E aí você diria que você prefere o esquema daí ou do Brasil? Eu prefiro aqui. Uhum. Eu acho que eles tentaram, eles criaram um Nursing Associated, que seria um intermédio, seria acho que basicamente um técnico no Brasil, mas não funcionou muito bem porque poucas pessoas se inscreveram. Então eu acho que eles precisam talvez de um meio termo, tipo um técnico que a gente tem, mas eu deixaria assim medicação exclusiva para enfermeiro e essas coisas. E é importante, né, o enfermeiro dar o banho, o enfermeiro reposicionar, porque é ali que tu faz toda a tua avaliação física do paciente, que tu nota se tem alguma coisa errada, né? Então, eu gosto de como que é o sistema aqui. Uhum. Como que tem sido para você trabalhar com uma equipe, né, de cultura diferente, num outro idioma? Como que tem sido essa experiência? Então, quando eu mudei, eu não sabia que aqui no Reino Unido tinha, assim, tinha bastante imigrantes aqui, principalmente na área da saúde. E no meu trabalho, para tu ter noção, a gente tem uma enfermeira britânica e acho que 3 cares que são britânicas. O resto é tudo imigrante. Tem gente da Índia, Polônia, Romênia, de vários lugares, assim. Então é bem normal. Eles respeitam, né? Eles não julgam ou não te desrespeitam, assim, até porque tem uma lei aqui que eles prezam muito, que é a Equality Act, que é sobre isso, sobre a igualdade. Então, eu sofri, na verdade, xenofobia no trabalho, mas não foi por um britânico, foi por um imigrante também, o que foi muito estranho, por sinal. Mas acho que talvez foi uma questão mais pessoal do que sabe? Situação difícil, né? Ainda mais que eu imagino que você teve que continuar trabalhando com a pessoa, né? Depois. Sim, até hoje. Sim, de britânicos mesmo, nossa, eles são muito respeitosos. Bom, meu namorado também é britânico, né? Então, eles têm muito respeito, eles são muito curiosos com a nossa cultura, perguntam coisas do Brasil, sabe? Então eu vejo. Não acho que vai acontecer de novo, sabe? Espero, pelo menos. Sim, também. E a relação com os pacientes foi muito diferente do que você estava acostumada no Brasil? Um pouco assim, acho que por causa da cultura. No início, eu tinha que pedir muito para eles repetir, né, o que eles falavam, porque eu ficava um pouco com vergonha, assim, mas, né, eu tinha que entender. Mas eles sempre foram super queridos, sempre entenderam, repetem, não tem problema de repetir 2, 3 vezes. Foi sempre bem tranquilo, assim. E é uma relação com muito respeito, né? Eles são assim, um povo bem educado, então é tudo com obrigado, o bom dia, tudo mais, e acho isso muito legal, assim. E aí me fala um pouquinho sobre o seu projeto, Os Enfermeiros pelo Mundo. A ideia, ela surgiu, na verdade, 2 colegas minhas, a Sara e a Cláudia, elas criaram o grupo no WhatsApp pra gente trocar experiências, assim, conversar, cada um ia adicionando os enfermeiros que conhecia que moravam fora. E foi dali que eu tive a ideia de juntar os que queriam pra gente fazer esse projeto no Instagram. De compartilhar realmente nossas experiências com as pessoas, né? De trazer um conteúdo para quem tem esse mesmo sonho que a gente teve. E foi onde a gente juntou 24 enfermeiros e Caramba. iniciamos o projeto. Pode falar. 24 países diferentes? Não são 24 países, porque alguns países se repetem. Eu tenho em algum lugar os países, mas agora não vou lembrar. Todos de cabeça. Mas, tem alguns enfermeiros do mesmo país, porque mesmo em um mesmo país tem as diferenças, assim. Vamos por Estados Unidos, cada estado é uma coisa, até na própria Alemanha, assim, quem mora para o norte, quem mora para o sul, tem uma experiência diferente. Então,
foi isso que a gente não limitou, essa questão de ser do mesmo país. Entendi. Mas, assim, eu achei muito legal o projeto de vocês. A enfermagem, ela, às vezes, a gente nem imagina quão longe que ela consegue ir, sabe? Uhum. É verdade. Ah, legal, Marina. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não sei se deixei de perguntar alguma coisa, que você gostaria de falar. Eu acho que foi isso mesmo, acho que a gente abordou tudo. Uhum. E, enfim, quem quiser me acompanhar, eu tenho o canal lá no Instagram. Uhum. Eu tenho o Instagram, Uhum. é @marinamiotelo. Eu tô sempre postando sobre a minha rotina, sobre o meu dia a dia, nos stories principalmente. E eu faço também os posts mais informativos sobre a validação, mas não só validação. Eu sempre falo que eu não falo só de enfermagem, porque eu acho que quando a gente decide migrar para um país, é muito mais além do que só profissão, né? Uhum. Então, eu também falo da vida aqui, apesar que no momento não está tendo muita vida pelo lockdown, mas eu sempre tento trazer, assim, algumas curiosidades da Inglaterra, e eu gosto muito de viajar também, então algumas fotos e tudo mais, e mostrando realmente como que é o país, né? Porque Sim. não é só Londres. Sim, eu já tô te seguindo lá. E nos Enfermeiros pelo Mundo também, né? É outra Isso aí. página. É verdade, segue lá o Enfermeiros pelo Mundo Oficial. Muito obrigada pelo convite, eu adorei. Que bom, Muito legal. obrigada a É uma coisa você. um pouco diferente pra mim esse podcast de ficar falando com o meu computador. Apesar de eu falar com a tela do meu celular o tempo inteiro. Mas muito bom. É, então, bom, obrigada por aceitar e a gente fica em contato aí pelas redes Isso aí. sociais.